Glória a Deus, que bom estarmos juntos, que maravilha a gente poder ter a palavra de Deus como regra de vida, alimento, como força. Deus tem algo especial para você e eu creio. Hoje eu estou pregando só para você, não tem auditório, hoje é só para você, para sua família. Deus tem algo especial para você. A palavra é para você. Nós temos um assunto muito importante, eu tenho um assunto muito importante para tratar com você em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor, porque Tu és maravilhoso e nós dependemos de Ti. Estamos diante da Tua palavra e, Senhor, queremos que este programa não seja um programa vazio, mas que ele tenha conteúdo, que ele possa ajudar as pessoas a organizar suas vidas, a se moldarem ao Senhor. Aonde está o Teu Espírito, aí a liberdade, diz a Tua palavra, e assim eu creio, ó Pai. Usa a minha vida como instrumento, Senhor, e abre o coração daquele que precisa, dá entendimento. A Tua palavra diz que o Teu Espírito falaria conosco, que assim seja sobre cada vida, Senhor, que sejam muito abençoados. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. E muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio que eu tenho de ser esse pregador que fala do Teu poder, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, existe um texto que me chama muita atenção, que eu acho muito gostoso do Antigo Testamento, que é a história de Naamã. E eu queria compartilhar alguma coisinha com você sobre impedimentos da bênção, que pode impedir. Aqui diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Olha a observação da palavra de Deus, homem valoroso, porém leproso. O Senhor era com ele, era um homem sincero, era um homem que não conhecia Deus, mas tinha princípios dentro do seu coração. O Senhor era com ele, porém leproso. Você sabe que existem muitas pessoas assim. Tem pessoas que, alguns até dizem assim, pô, esse camarada é melhor do que muitos crentes. Realmente são princípios. Você sabe que as leis de Deus estão gravadas no nosso coração, sabe? Você vai em qualquer cultura indígena, qualquer lugar do planeta, as pessoas têm conceitos sobre mentira, sobre traição, sobre adultério. Essas coisas estão gravadas no coração do ser humano. Todos nós sabemos. Independente, a criança, ela mal começa a falar, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Tanto é que, quando faz uma coisa errada, a gente olha para a carinha, essa criança fez alguma coisa errada. Olha a carinha dela, porque entrega. As leis de Deus estão gravadas no nosso coração. Então, os princípios básicos, quando uma pessoa quer fazer alguma coisa errada, faz escondido, até uma criança. Vai fazer uma coisa errada, não faz na frente de todo mundo, escondido. Por que ela faz isso? Porque existe uma lei que está gravada no coração. Hoje estão tentando mudar tudo isso, não é assim, é diferente, estão em outra época, tal, não. Está gravada no coração. Por isso que existem essas brigas, onde a pessoa ela quer impor. As pessoas falam muito sobre liberdade, sobre discriminação, e elas querem impor sobre as nossas vidas também seus princípios. Ué, você crê diferente do que eu creio? Tudo bem, eu consigo conviver com você numa boa. Por que você não pode conviver comigo numa boa? Então você percebe, porque é um conflito. As leis de Deus estão gravadas no coração. Naamã, diz o texto, o Senhor deu livramento através dele. Era um homem de valor, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: oxalá o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria.
Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Deixa eu fazer uma abertura aqui, que me impressiona aqui nesse texto, é essa menina, né? Ela foi levada como escrava, perdeu família, perdeu tudo, foi levada, mas é engraçado que ela não perdeu princípios. Ela quando viu, porque aquele homem andava cheia de suas medalhas, todo paramentado para a guerra, mas quando chegava em casa, como todo mundo, ele tirava, e quando aquela menina viu ele, falou, esse cara é leproso. Esse cara é leproso, esse camarada é leproso. Talvez o natural seria, tomara que morra, bem feito, me tira da minha família. No geral, as pessoas têm esse hábito de, olha, eu quero que sofra, tal. Essa menina não, ela tinha princípios. Independente de ter sido levada como escrava, ela olhava com misericórdia, quer dizer, conseguiram fazê-la escrava, mas não conseguiram escravizar a sua fé. Ela continuava com a sua esperança. E ela disse para a sua senhora, olha, eu vejo que o seu esposo é doente. Ah, se ele estivesse lá na minha terra, lá tem um homem de Deus. Já pensou? Ah, se estivesse na minha terra, o pessoal ia matar ele. Grande general, o pessoal ia acabar com ele. Não, lá na minha terra também tem gente boa. Tem um homem de Deus. Se ele fosse para lá, Deus o curaria. Ela fala isso para a senhora ouve aquilo, fica impressionado, que menina é essa? Engraçado que não tem nem o nome da menina, porque senão já estaríamos idolatrando a menina, santa não sei das quantas. Não tem o nome dela, é simplesmente uma menina que foi usada por Deus. Essa senhora fala com o seu marido, olha, assim, falou aquela escrava, essa empregada nova que você trouxe aí. Ela disse que na cidade dela tem um homem de Deus, que se ele orasse por você, se ele tocasse em você, você seria curado. Isso trouxe esperança no coração dele. Ele foi falar com o seu patrão, com o rei, e disse, rei, a menina que eu trouxe, aquela escrava, ela me disse assim. O texto diz, olha aqui, ó, então o rei de Samaria disse, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que este envie para mim, este homem, para que seja restaurado da sua lepra? Pelo que deveras notai, disse olha, presta atenção, esse camarada procura ocasião contra mim. Contra mim. Impressionante, né? Quando o camarada chega cheio de esperança, lá com uma cartinha na mão, olha, eu queria trazer essa cartinha para você. O cara, você é louco, eu sou Deus para trazer cura. Ó, pessoal, presta atenção aqui, isso aqui é uma cilada. É uma cilada. Você imagina como é que esse general ficou, meu irmão? Decepcionado, arrasado, humilhado. E essa história correu e chegou até a casa de Eliseu. Olha, está acontecendo isso. Então volta lá e fala, manda ele vir aqui. Aí alguém chegou lá e falou assim, o Naamã, o general, é lá na casa de Eliseu. O homem que a menina se referia não é o rei, é Eliseu. Aquele homem pega toda a sua comitiva, vai para a casa de Eliseu. Sucedeu que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te no Rio Jordão,
e a tua carne te tornará e ficará purificado. Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e o restaurará. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram: pai, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meu irmão, que esse homem, que estava cheio de esperança, passou pelo menos por 3 decepções. A primeira decepção é essa. Ele vai para o rei e ele leva a carta. E o rei disse: é louco, eu não posso fazer isso, não tem condições, não tem. A segunda decepção é quando ele vai para a casa de Eliseu, e aí Eliseu, ele pensa o seguinte: pô, Eliseu vai vir, vai passar a mão, ele vai fazer uma oração, vai invocar o seu Deus, mas não foi isso que aconteceu. Decepção. A terceira decepção é ele mandar mergulhar no Rio Jordão. Meu irmão, para aquela cultura, sabe o que era o Rio Jordão? Rio Jordão era mais ou menos o rio Tietê. Quer dizer, um rio poluído, onde o esgoto da cidade ia para aquele local. Ele disse: eu tenho rios limpos na minha cidade. Ué, se é para mergulhar, eu vou mergulhar nos meus. Pois é, meu irmão, nos seus não vai ter cura. Nos seus não vai ter cura. 3 decepções. Você já passou por alguma decepção? Você já ficava frustrado? Eu pensava que ia ser diferente. Eu imaginava decepção. Você já deve ter passado. Presta atenção, meu irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Nós estamos falando de uma leitura do mover de Deus, da ação de Deus, da misericórdia de Deus. Tudo começou com uma menina que foi usada por Deus, uma menina que conhecia o seu Deus, que acreditava no homem de Deus, Eliseu, que sabia da seriedade. É esse camarada, impactado pelo entusiasmo daquela menina, que passou para sua esposa, ele então ficou animado: vou para lá, vai ter cura. E quando chegou lá, ele teve decepção. Eu queria abordar com você sobre alguns impedimentos. Porque o profeta disse para ele: vai e mergulha. E aí isso deixou ele indignado. O primeiro problema que nós enfrentamos, que eu e você enfrentamos, que ele enfrentou. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quase que esse camarada voltou com a lepra para casa. Quase. Tem muitas pessoas que voltam para casa enfermos. Quase esse camarada voltou. O problema não está em Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. O problema está em nós. São atitudes que mudam a nossa história. Primeira coisa que aconteceu aqui foi a incredulidade. Isso é um problema. Meu irmão, isso é um mal. Incredulidade. A incredulidade vem junto com a arrogância, com a soberba. Ah, eu não vejo assim, eu não penso assim. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Você é louco, meu irmão. Como se a nossa maneira fosse quem somos nós. Por favor, querido. Por favor. Da tua maneira, perdeu emprego. Da tua maneira, não administrou bem. Da tua maneira, teu filho está nas drogas. Da tua maneira, o lar foi destruído. Da tua maneira, 3º casamento. Da tua maneira, meu irmão, por favor. Não dá para você ser inteligente, parar um pouquinho e pensar: existe um Deus
Quase que Naamã volta para casa por causa da incredulidade. Não, eu não vou mergulhar nessa água suja, não. Não, não vou fazer, não, você está louco, não. Ser crente, não. Isola, ser crente, tá louco. Eu não, incredulidade. Meu irmão, é muito mais do que uma igreja. É Deus, dono da vida. A gente usa a vida que não é nossa. A gente respira o ar que não é nosso. A gente tem um sangue que não é nosso. A ciência sabe o que é sangue, sabe dividir o sangue em várias facetas, não sabe fabricar sangue. Ainda que ajunte todos os componentes, vai ficar faltando um, chamado vida. Porque vida, só Deus. Só Deus. Pode não acreditar, eu não acredito em Deus. Mas que você usa, coisas de Deus você usa. O texto diz, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Vai ter que dar satisfação. Incredulidade. Jesus disse, tudo é possível que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um dos grandes segredos. Como é que pode uma pessoa... É a fé. Mas esse cara estava no lixo, era um morador de rua, mas ele acreditou. Mas essa moça era uma prostituta, mas ela deu um passo de fé. Esse cara era um bandido, mas ele acreditou. Fé. Incredulidade é um dos grandes impedimentos para que a gente não veja a glória de Deus sobre as nossas vidas. Quase que ele perdeu. Segunda questão que eu queria dizer para você, que quase é não buscar. Não buscar. Meu irmão, imagina ele pensando o seguinte, essa é uma menina, uma serva, eu sou um general, sabe, eu estou num outro patamar, é outro nível. Agora essa menina, não, eu não vou fazer isso. Pois é um direito que as pessoas têm. Não vou buscar, não vou acreditar, não vou fazer, não vou. Eu não entro numa igreja nem morto. Não vou. Pô, é um direito que você tem. Mas quem está perdendo é você. Imagina se ele não buscasse, ele não teria milagres. Se ele não buscasse, não buscar é um mal. Não buscar é um mal. Quando você vai ler os evangelhos, você vê as pessoas buscando a Jesus. Buscando. A mulher que foi por trás tocou nas vestes de Jesus. O Zaqueu que subiu na árvore queria ver Jesus. Sabe, pessoas que vêm gritando, filho de Davi, tem misericórdia, buscar. Esse é o segredo. O texto diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Esse é um dos grandes segredos, buscar. O terceiro impedimento, que quase ele errou, é buscar em lugar errado. Não, eu vou, mas eu vou da minha maneira, não, buscar em lugar errado. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira, buscou em lugar errado. Essa menina deixou claro, na minha cidade tem um profeta. Na minha cidade tem um profeta. Ela falou, ela deu a dica, na minha cidade. Aí ele contou para o rei falou, não, tudo bem, então leva essa carta ao rei de Israel. E aí ele chegou lá e falou, está aqui a carta. O rei olhou e disse, pô, você está louco. Eu não posso... Quem é que tem poder para matar e dar vida? Imagina, meu irmão, a decepção desse camarada, mas buscou no lugar errado. Lógico, ele fez do jeito que ele achava que era melhor. Vou buscar um profeta? Vou direto no rei. O rei vai chamar o profeta, sei lá, alguma coisa, eu vou falar com o rei. Pois é, está errado. Está errado. Quase ele não recebeu a bênção porque buscou em lugar errado. Então, incredulidade, não buscar ou buscar em lugar errado. Essas três coisas são perigosíssimas. Mas a quarta questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é fantasia. Se estivesse aqui no culto, eu diria, fala para quem está do seu lado, fantasia. Fantasia. Criou. Pensava eu que o cara ia vir, pôr a mão, o cara ia invocar o Senhor. Pensava, então, você pensou? Minha mãe diria, de pensar morreu um burro.
que é um tal de pensar. Pensava, não, eu penso diferente. Meu irmão, quando eu leio a Bíblia, é para que eu pense do jeito de Deus. Eu acho. Meu irmão, por que nós temos a Constituição, um livro, uma Constituição? Para que a gente entenda, olha, é isso aqui. É isso que rege. Mas eu não concordo, mas é o que está escrito lá. Qual o grande problema do nosso país, meu irmão? As pessoas, está escrito, mas eu não concordo. Está escrito, mas não é assim. E as pessoas vão mudando. Então, sabe o que acontece? Vira essa bagunça que nós estamos vendo aí. É lava-jato, é discriminação, é intolerância, é questão do gênero, tal. Sabe? Pensava eu. Criou uma fantasia. O cara vai vir, vai pôr a mão, blá, 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 blá. Pensava. Eu fui na igreja, pensava que ia ficar assim, sabe? Meio zen, pensava. Então, não é assim não. Engraçado que as coisas não aconteceram aqui de maneira abobalhada. Houve razão. O rei rasgou os seus vestidos depois, não tem lógica. Eliseu manda alguém, vai lá, chama lá e fala, por que você rasgou? Manda ele vir falar comigo. O cara vem, ele diz, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Engraçado que tudo com muita razão, muito racional, não é não? Muito racional. A menina disse, na minha terra tem um profeta. Esse profeta pode te curar. Ele vai lá, fala com o rei manda uma carta e ele vai. Chegou lá, não é lá, é na casa do Eliseu. O Eliseu diz assim, vai mergulha, tudo racional. Só que o camarada criou fantasia. Eu achava que Deus ia fazer. Eu achava que o cara vinha, Você sabe que esse é um dos grandes problemas? Eu vim para a igreja, mas eu pensava. Pois é, meu irmão, mas não é assim não. A nossa fé em Deus tem um lado que é pura razão. Quando eu digo para você, eu vim pela fé, significa que a minha fé, ela é sólida. Que eu vivo pela fé, mas a minha fé, ela tem consistência, ela é sólida. Então, a minha razão e a minha fé andam muito juntos. Por que eu dou dízimo? Eu dou dízimo porque eu sei o que eu estou fazendo. É razão. É pela fé? É pela fé, mas eu sei o que eu estou fazendo. Por que eu venho na igreja? Eu venho na igreja porque eu amo a Deus, eu venho pela fé, mas eu venho também pela razão. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse homem quase perdeu a bênção porque criou uma fantasia. Eu pensava. A outra questão que eu queria deixar para você, que seria a quinta questão, é resistir à orientação. Se você puder, repita, resistir à orientação. O profeta diz, vai lava-te no Rio Jordão. Eu não vou fazer isso não, tá louco, um rio sujo desse. Rio Tietê tem pneu, tem chinelo, tem cama. Vou mergulhar nessa porcaria aqui, tem tanto rio bom na minha cidade. Pois é, meu irmão. Quase. Meu irmão, é impressionante, as pessoas querem o poder de Deus na sua vida, mas elas têm uma dificuldade. Ela consegue, pela fé, torcer por um time. Ela consegue, pela fé, trabalhar o mês inteiro acreditando que o patrão vai dar o salário dele no final do mês. Ele acredita, pela fé. Pela fé, ele pega um ônibus e dorme no ônibus, acreditando que o ônibus vai chegar onde ele quer. Pela fé, ele pega um avião, ele acredita que aquele avião vai chegar pela fé. Quando chega nas coisas de Deus, não estou entendendo. Quase que esse camarada não recebeu a bênção. Aí os servos chegaram para ele e disseram para ele, olha, o meu pai, chamaram de meu pai, deve ser um cara legal. Disse, meu pai, mamãe, se ele pedisse uma coisa absurda, você não faria? Poxa vida, vai lá, mergulha 7 vezes, vai lá, mergulha. Simples, é tão simples. Esse é um dos grandes problemas, é resistir. A Bíblia diz, olha, vai lá e perdoa.
A palavra de Deus diz: ame, ame. A palavra de Deus diz: dê. Melhor coisa é dar do que receber. A palavra de Deus diz: aquele que for humilhado será exaltado. Para de arrogância. Mas quando a gente resiste à orientação, nós não percebemos, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Não resista à orientação. Entenda que só o Senhor é Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. A sexta questão, que eu acho tremenda, que para Naamã provavelmente era uma situação difícil, que era se despir. Veja bem, como é que ele vai tirar a roupa perto dos seus subordinados? Todo mundo sabia que ele era o pessoal sabia que ele era doente, mas você sabe que existem tipos de lepra que não aparecem, que são manchas e tal. Então o camarada ele tentava ocultar. Mas agora ele precisaria se despir. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é essa falta de humildade diante do nosso Deus. O que vão pensar de mim? Tem pessoas que saem de um culto sem a bênção de Deus, porque ele foi durante o culto todo contaminado por um vírus do orgulho. O que vão pensar de mim? Eu até quero ser crente, eu até quero, mas o que vão pensar de mim? Não quer se despir. Porque quando a gente se rende diante de Deus, quando a gente ora, quando a gente clama, a gente derrama a nossa vida, quando a gente pede uma oração, a gente se desarma. A outra questão que quase ele perdeu a bênção foi endurecer o coração. Eu não vou mergulhar aí. Eu não vou fazer isso. Não adianta pedir, eu não vou, quase. Está dando para você identificar algumas coisas, meu irmão? Incredulidade, não buscar em lugar errado, criar fantasia, resistir à orientação, não querer se humilhar, se despir, endurecer o coração. Não adianta o que falem. Não, eu não vou fazer, não vou. Queria que você entendesse, meu irmão, que quem perde é a gente, não é Deus. Quem perde é a gente. Quando você endurece o coração, quem perde é você. É bobeira, não faça isso. Não faça isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Não endureça o seu coração. E por último, obedecer pela metade. Ele mergulhou uma vez, e aí? Nada. 2, vai, chefe. Mais uma, chefe. 2. Mas, chefe, 3, vamos lá, 3, o camarada mergulhou. Cheio de papagaio, sujeira. Olha aí como eu tô pior aí. Chefe, 4, vai, 4. Tem gente que desiste. 5. Tá vendo? Olha, 5 vezes eu mergulhei, nada mudou. Não. Chefe, mais uma. 6. Tá vendo? Olha, eu vou parar. Eu tô humilhado, tô envergonhado. Eu me despi, sabe, tô pagando um mico aqui, chefe. Falta uma só, vai. 7, quando levantou, pele purificada. Sabe, irmão, quando a gente obedece pela metade, não dá certo. Não dá certo. Viver com Deus com um pé no mundo, um pé na igreja, não dá certo isso. Não dá certo. A vida com Deus exige seriedade, maturidade, envolvimento, relacionamento. A vida com Deus exige, sabe, é 100%. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quase esse camarada voltou para casa. Olha,
incredulidade, não buscar no lugar errado, criar fantasia, resistir à orientação, não querer se despir, endurecer o coração, obedecer pela metade, quase. Fora as decepções, né? Pô, é o rei rasgando a roupa dizendo, você é maluco. É o outro que mandou um servo lá, olha, vai lá, mergulha no Rio Jordão. Pô, Rio Jordão, quer dizer, fora, quase. Mas ele obedeceu. E o milagre aconteceu. Eu queria que isso te ajudasse, meu irmão. Eu queria que você entendesse que Deus continua sendo Deus. Que o poder de Deus excede o nosso entendimento, que a graça do Senhor é tremenda. O texto diz, buscar-me-eis e me achareis. Queria que você entendesse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu queria que você entendesse, Ele é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, nosso Deus forte. O apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vale a pena. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, vale a pena. Volte o teu coração para Deus. Eu quero orar com você. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas essa oportunidade que eu tenho de ministrar e abençoar a sua vida é única. Hoje é um dia único. Estamos aqui para celebrar e buscar a este Deus. Abre o teu coração e receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Olha, se você deseja colocar a tua vida dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra, eu recebo esta palavra, eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Se você deseja, você vai ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Quero colocar a tua vida diante do nosso Deus. Eu sei que Deus tem algo especial para você. Por favor, fique em pé. Se deseja, feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti esta vida e toda a sua família. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas. Eu sei que os Teus planos são maravilhosos. Jesus certa vez disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio no Teu poder, Senhor, por isso invoco a Tua bênção sobre esta vida. Senhor, que essas questões que quase impediram a bênção de Naamã, Senhor, põe as Tuas mãos, que haja milagres, ó Deus. Cubra com Teu sangue, Senhor. Ó Deus amado, como nós precisamos de Ti e sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, pois Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, por favor. Diga assim, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra. O Senhor conhece o meu coração. Eu não quero endurecer. Eu quero a Tua bênção. Perdoa os meus pecados. Purifica a minha vida. Dá-me da Tua bênção. Eu recebo, eu aceito esta palavra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe muito, muito você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que essa palavra te ajude, fortaleça, que dê visão para você. Quero convidar você para estar conosco em nossa igreja, Avenida Washington Luiz 136. Nós estamos aqui para te ajudar, para orientar, sabe, a gente se reúne aqui para celebrar e exaltar o nome do nosso Deus. E você é o nosso convidado. Olha, na terça-feira, na quinta tarde, quinta noite, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, são 2 horários para abençoar a sua vida. Vem estar com a gente, vai ser muito bom. A gente juntos, nós vamos celebrar e exaltar e eu sei que Deus tem algo especial em nome de Jesus, tá ok? Outra coisa, você pode entrar, divulgue esse programa para que muitos possam assistir também. E você pode entrar no nosso Face, curtir, conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Eu sei que Deus tem algo especial, ou na nossa página. Eu quero que você seja muito abençoado. Em nome de Jesus. Estamos aqui à sua disposição. Avenida Washington Luiz, 136, na cidade de Santos, Avenida Washington Luiz, 136. Você é o nosso convidado em nome de Jesus. Nunca esqueça, nós amamos você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.